Oi pessoal, tudo bem? Queria achar um cantinho pra eu deixar aqui o celular apoiado. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui. Bom, tô fazendo a live porque eu quero conversar um pouquinho sobre algumas coisas que têm acontecido. Tá me vendo, né? Bom, eu acabei de chegar do Hortifruti, né? E eu tô aqui porque eu tô cozinhando e tudo mais. Eu tava refletindo sobre algumas coisas, né? É muito louco como a gente às vezes se coloca em situações assim de risco, né? Porque nós não confiamos no nosso potencial. E é um risco a gente não crescer, é um risco a gente ficar estagnado, é um risco a gente ficar sem provisão na nossa vida, né? E eu faço consultoria já há muito tempo, né? Já fiz várias, assim, tenho anos e anos fazendo consultoria, o mesmo valor sempre. Então, eu quero dizer que é mais ou menos pra vocês, assim, o mesmo padrão, né? E hoje eu testemunhei algo, assim, muito maluco, tipo, muito extraordinário. Hoje, em uma dessas consultorias, uma amiga minha quis fazer ela num lugar mais reservado, sem ser no ambiente profissional ali que eu tenho, que é o center, né? E aí eu falei, tudo bem, não tem problema, vamos fazer lá em casa. E tinha um espaço aqui de festa, né? Na verdade, um espaço aberto que dava pra usar ali e fazer a consultoria. Falei, vamos fazer lá. Só que como tava chovendo, eu falei, não, vou subir, vou fazer em casa. E antes dessa consultoria específica, o motivo de eu ter feito em casa, eu tinha mais duas consultorias, né? E eu fiz umas 10 horas e fiz umas 11h30 e depois ia ser a delas 2 horas da tarde. E aí, eu fui dando a minha consultoria e eu imaginei que ia ser mais um dia normal, mais um dia que eu ia dar essa consultoria e que só isso ia acontecer, né? E tá tudo bem. Só que aí na primeira consultoria as coisas pareciam que já estavam diferentes, assim, sabe? Parecia que já tinha alguma coisa diferente, parecia que já tava o ambiente, assim, diferente de alguma forma, né? E deixa eu colocar aqui só. Aqui, vou desativar os comentários. Bom, e aí eu tava, tipo, super impactada com o que tava acontecendo, porque, assim, eu sentia que tava diferente de alguma forma. E eu, mesmo assim, continuei, fui fazendo a mentoria, né? E, assim, foi dando certo. A primeira consultoria foi super legal. É a pessoa que eu tinha feito a dinâmica da minha palestra de imersão lá em Alphaville. Então, tava, assim, tudo ornando, sabe? Não tinha nada que a gente pudesse falar assim, não tá dando certo. Tava tudo certinho. Só que quando chegou na segunda, ao invés de ir pro lado mais. Ao invés de ir pra um lado mais voltado meio que pro pessoal, foi pra um lado mais. Pra um lado mais. Ao invés de ir pra um lado. Gente, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vou parar de cozinhar. Enfim, ao invés de ir pra um lado mais profissional, começou a ir pra um lado mais pessoal. E tudo bem, não tem problema. Eu sou formada em coach de desenvolvimento pessoal, né? As minhas consultorias geralmente são de marketing, mas eu sempre aplico, assim, algumas técnicas do coaching de desenvolvimento pessoal, porque a gente sabe que isso também ajuda e tira muitas travas, né, da vida da pessoa, tira muitas amarras que às vezes ela tá achando que é a empresa dela que não tá dando certo. E quando a pessoa vai ver, na verdade, alguma crença limitante, algum trauma específico que tá impedindo o crescimento daquela pessoa. E aí a gente começou a fazer a consultoria com a primeira pessoa, né? E foi dando, assim, totalmente dentro do planejado. Quando eu tava aqui, eu olhei e eu falei assim, eu quero fazer uma dinâmica diferente. Porque eu falei, não adianta ser só exemplo. A gente tem que ter uma dinâmica, a gente tem que ter algo que a pessoa vai lembrar daquilo de alguma forma. E aí eu olhei e falei assim, vamos fazer a dinâmica. Nunca tinha feito essa dinâmica específica nas minhas consultorias e mentorias, até porque eu não via necessidade e meio que não tinha feito e tinha ficado por isso mesmo. E aí, sem eu fazer essa dinâmica, né, sem ter feito antes, eu decidi fazer ela pela primeira vez. E eu fiz. E fazendo essa dinâmica, gente, assim, eu fiquei muito surpresa com o que aconteceu, porque a gente vê que algumas coisas na nossa vida, elas estão esquecidas e abandonadas, quando na verdade elas precisariam ser tratadas. Elas precisariam ser curadas, elas precisariam, assim, receber atenção. E a gente vai vivendo no automático. A gente vai vivendo no modo online o tempo todo e a gente vai esquecendo de tudo que tá acontecendo. E aí eu fiz essa dinâmica e eu convidei essa pessoa que tava fazendo a dinâmica a voltar pro eu interior dela. E foi muito poderoso.
as lágrimas caíram, a transformação veio à tona, o carinho, o abraço com ela mesma. Isso fez com que a pessoa sentisse ali exatamente o que eu queria que ela sentisse. Na verdade, ela sentiu até mais do que eu imaginei que pudesse ter sido sentido. E aí eu me pergunto, o que vale a sua transformação? Será que uma consultoria de R$300 é pouco? Será que uma consultoria de R$300 você está investindo muito em você? Será que esse é o valor que vai dar a sua mudança de vida na área profissional, na área sentimental? O que você tem feito por você mesmo? Eu não tô falando isso porque eu quero vender a consultoria. Graças a Deus tá tudo bem, eu tenho meus clientes, eu tô tranquila, mas claro que é sempre bem-vindo, né, gente? Se vocês quiserem fazer consultoria, eu tô aqui. Mas assim, o que eu quero deixar de reflexão pra você não é sobre a minha consultoria, não é sobre o meu valor, não é sobre o que eu aplico nas minhas consultorias. O que você tem feito por você? O que você tem colocado de prioridade? Eu lembro quando eu dei o treinamento, eu fiz num horário um pouquinho mais complicadinho e as pessoas falaram assim, Carol, eu fechei a minha empresa e eu fui, porque eu decidi estar ali naquele lugar. Eu fechei a minha empresa e eu estive ali naquele momento porque eu sabia que aquilo ia ser promissor pra mim. E aí eu te pergunto, o que você tem feito pela sua vida? O que você tem feito pra sair desse lugar, pra sair de onde você se encontra? Sabe, muitas pessoas, gente, às vezes começam a se indagar e questionar e reclamar, mas elas não estão dando nenhum passo pra mudar. Então, assim, é muito decepcionante, gente, ver que pessoas reclamam, que não querem, mas não investem nenhum real em si mesmas. E assim, eu sou de uma pessoa que ama uma consultoria, eu sou o tipo de pessoa que contrata nutricionista, personal trainer, eu amo profissionais me ajudando, porque eles estudaram pra isso. E hoje, quando eu tava dando essa consultoria, e eu vi tudo aquilo acontecendo, naquele momento com elas, e eu vi porque as minhas consultorias, elas não são emocionais, ali, puxando lágrimas de ninguém, meu objetivo não é esse. E quando isso acontece, a gente percebe que a gente está fazendo algo por alguém que decidiu dar o primeiro passo, que decidiu sair da zona de conforto, que não aceitou o que está acontecendo na vida, dizendo, não, é isso mesmo que Deus tem para mim, é isso mesmo e é isso. Não, não é isso não. Não é isso. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem o melhor para você. Não é o fim do seu comércio, não é o fim da sua empresa, não é o fim da sua vida pessoal e do seu relacionamento. Não é isso. Sabe, eu tô fazendo essa live aqui, gente, eu voltei da academia, só que estava na minha cabeça e eu falava, não é possível que a gente vai fazer todas essas coisas sobrenaturais, vendo coisas lindas acontecendo, que tenha pessoas que ainda não se rendam para uma mudança de vida, não se rendam para uma decisão diferente. Às vezes a gente olha a grama do vizinho porque é mais verde, mas a gente esquece de regar a nossa, a gente esquece de cuidar do nosso jardim. Sabe? Então, assim, eu tô gravando essa live, eu espero... Se uma pessoa for impactada com o que eu tô falando aqui, eu já tô feliz. Temos aí 270 pessoas. Se uma pessoa já for impactada com o que eu tô falando, eu tô feliz. Porque o meu maior objetivo hoje aqui é que vocês entendam, gente, verdadeiramente, que tá na mão de vocês. Não tá na mão do terceiro, não tá na mão do vizinho, não tá na mão de mais ninguém, tá na mão de vocês. E se não for a Carol dando consultoria pra você, pode ser uma outra pessoa, pode ser um vídeo no YouTube. Gente, eu falei hoje na minha consultoria, eu falo sempre, tem uma frase que mudou a minha vida. Essa frase é, no fundo, o amor que a gente dá aos outros é o amor que a gente quer receber. Essa frase, quando eu escutei ela pela primeira vez, eu não lembro onde, mas eu acho que foi num filme ou algo do tipo, eu absorvi aquilo pra mim, foi como se fosse um insight, um tapa na cara, na verdade. Foi como se fosse um tapa na cara. E eu falei, meu Deus, é exatamente isso. No fundo, o amor que a gente dá é o amor que a gente quer receber. E aí eu entendi o porquê que muitas vezes eu fazia mais pelos outros do que por mim mesma. Muitas vezes eu entendi o porquê que eu cuidava mais dos outros do que de mim mesma. Porque eu queria receber aquilo que eu estava dando. Eu queria receber do outro aquilo que eu estava oferecendo pra ele. E aí ficou muito mais fácil de cuidar dos meus problemas. Porque eu pensei, bom, se eu tô dando aquilo pra alguém porque eu quero receber aquilo, é mais fácil eu mesma fazer por mim e não esperar nada em ninguém. E aí é quando você começa a ter relações mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis, não só na vida pessoal, mas na vida profissional. Você não tá fazendo pelo outro porque você quer algo em troca, você tá fazendo pelo outro porque é o que tem que ser feito pelo outro. Um obrigado, um abraço e que se divirtam e que curtam, mas não é pelo outro, é por você. E muitas vezes na nossa vida, a gente acaba fazendo mais pelo outro do que por nós mesmos. Isso é um ponto, gente, do insucesso. Como você não vai se priorizar? Como você não vai cuidar de si mesmo? Não, me explica como você vai alcançar o seu sucesso se você não for a sua prioridade? Como você vai alcançar seu sucesso se você não cuidar com muito carinho de si mesmo? Não existe essa possibilidade. E aí,
Eu fiz a primeira consultoria, foi bem. Eu fiz a segunda, foi top. Emocionante, a dinâmica deu super certo, vidas transformadas, a pessoa saiu daqui impactada, cheia de renovo, de transformação. E eu falei, beleza, legal, né? Pensei, ok. Veio a terceira pessoa. E eu comecei dando consultoria de marketing, porque é o que eu faço, é no que eu sou especialista, em marketing pessoal, branding e marcas. Tal. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, não. Acredito que isso não seja bom para sua empresa, nós temos que ponderar, temos que avaliar todos os stakeholders e tal. E fiquei naquilo, na minha consultoria ali. E aí veio a hora da dinâmica, falei, eu vou aplicar a dinâmica com ela também, deu muito certo, né, a dinâmica. E eu falei, eu vou aplicar essa dinâmica de novo. E pasmem, tudo que foi falado na dinâmica anterior, obviamente, não foi dito nessa, porque as minhas consultorias são totalmente personalizadas. Não tem como eu falar algo para uma pessoa que vive outra situação, que está em outro momento. Então é tudo personalizado. Tudo que eu escuto da pessoa, do que ela tá me dizendo, eu avalio com a minha experiência, com aquilo que eu aprendi e coloco sobre a vida dela. E aí eu fiz a dinâmica e deu 1 minuto e deu 2 e a dinâmica foi acontecendo. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa, tão intenso quanto a da segunda consultoria. E aí eu te digo, por que foi assim? Porque houve cuidado. É por isso que eu digo, eu queria te deixar essa mensagem hoje. Quanto tá valendo pra você o preço da mudança da sua vida? Quanto tá valendo? Você tá com medo de investir às vezes em treinamento, tá com medo de investir às vezes em consultoria, tá com medo de não ter condições, porque às vezes a gente não tem condições mesmo, faz como eu já fiz muito. Eu ficava em vídeos do YouTube, eu ficava assim, assistindo, eu assistia Paulo Vieira Coach, que hoje tá estouradíssimo. Eu assistia Paulo Vieira Coach desde 2014. Tem vídeo do cara desde 2014 na internet, ele sempre foi bom naquilo que ele fazia. Ele é um querido, eu acho ele assim incrível. E eu assisto o vídeo dele desde 2014, porque lá em 2014 eu era dura, não tinha dinheiro, não dava pra investir em mim mesma. Quantos cursos gratuitos eu fui fazendo, eu fui procurando, tem vários, infinitos cursos gratuitos. Por quê? Porque às vezes a gente tá não dando os primeiros passos da nossa vida, sabe? Então, me refletiu muito essas consultorias que aconteceram. Porque eu olhei e falei assim, gente, R$300 que transformou vida. R$300 que fez a pessoa olhar e falar assim, cara, obrigada, eu tô assim sem ter o que falar pra você, sabe? E o mais importante, eu queria, se elas vissem essas lives, eu queria agradecer, porque elas me permitiram, elas se abriram e elas me permitiram adentrar aquilo de alguma forma. Assim, gente, de coração, a mudança da sua vida tá nas suas mãos. Você vai ficar tendo essa vida aí até você quiser, entendeu? E eu vou te falar, a gente precisa e a gente tá numa evolução constante. É uma evolução constante. A gente tá a todo momento subindo de nível. Tem coisas que eu ainda não destravei em mim. Tem coisas que você ainda não destravou em você e tá tudo bem. Ninguém é perfeito. Eu falo muito que a vida perfeita de internet, ela não existe. Só que a gente tem que buscar, gente, o que a gente sonha, o que a gente busca. A gente tem que entender. Nós somos uma coleção de traumas. Eu falo muito isso. Eu falo, nós somos uma coleção de traumas. Só que o problema é quando a gente não trata isso. O problema é quando esses traumas, eles começam a fazer parte de nós como se eles virassem um traço de personalidade, sabe? Então a gente tem que se analisar, a gente tem que se entender. Sabe, eu perguntei isso nas 2 consultorias de hoje, eu sempre pergunto nos meus treinamentos. Quando você pegou uma folha em branco e você mapeou seus medos, e você mapeou as suas dificuldades, quando você mapeou a sua personalidade, o seu traço comportamental, muitas vezes a gente não faz isso. Mas por que a gente não faz isso? A gente não faz isso porque a gente acha que o que a gente é aquilo mesmo, síndrome de Gabriela, que o povo fala daquela novela, né? É isso mesmo, é o que tem pra mim, é o que eu vou ficar fazendo. Gente, não é assim, a vida não é assim. Você é um agente de transformação. Você transforma, você muda, você impacta pessoas à sua volta. Você tem muito mais pra viver. Você tem muito mais pra viver. Isso que tá acontecendo com você é pouco. E você sabe que você poderia mais e mais e mais e mais. E o problema não é que você ainda não chegou nesse mais que você quer, mas o problema é o que você tá fazendo pra chegar nesse mais. O que você tá fazendo? Quanto tempo você vai demorar pra largar as amarras que te prendem? E mais uma vez eu falo, quanto custa a transformação da sua vida? E quanto você não tá investindo na transformação da sua vida? Eu acabei de fechar um curso super caro hoje pro meu orçamento atual, mas eu falei, eu vou fazer. Porque se eu quero fazer isso, se eu quero aprender isso, se eu quero ser a profissional que vai estar cuidando e fazendo essas coisas pelos outros, eu preciso aprender com os melhores. Eu preciso estar perto dos melhores.
Gente, o crescimento, ele é uma dedicação constante. O crescimento, ele abrir mão o tempo todo disso. Eu contei até uma história, eu acho muito engraçado. Se minha mãe estivesse nessa live e o Thiago também, eu vou dar risada. Deixa eu desativar os comentários aqui. Eu acho muito engraçado, né? E aí eu tava falando nas consultorias, né? Porque elas citaram algumas coisas que faz muito sentido com essa história que eu vou contar. Eu morei fora, né? Eu saí daqui de Praia Grande com $2.000 pra mim e pra o meu ex. Então era $1.000 pra cada um. A gente não tinha onde ficar, não tinha casa alugada, não tinha compra de mercado, não tinha nada feito, não tinha emprego, não tinha nada. Nós tínhamos $2.000 pra iniciar a nossa vida. Com um dia de Estados Unidos eu já estava empregada, porque eu fui atrás. Com um mês de Estados Unidos eu já estava em 2 empregos, com carro comprado. Com 3 meses de Estados Unidos eu tinha sido promovida a gerente do espaço que eu trabalhava. Com mais ou menos 6 meses de Estados Unidos o meu chefe tinha me convidado para ser sócia dele. E daí foi só adiante, graças a Deus, realmente. Ou seja, eu fiz a minha vida dar certo ali naquele lugar. Quando eu decidi voltar, quando eu decidi ir embora dos Estados Unidos, eu já tinha meu próprio negócio. Eu já trabalhava para mim mesma, já estava trabalhando no mesmo segmento ao qual eu tinha entrado para ser empregada, mas já estava empreendendo. Estava fazendo negócio com pessoas que não fazem negócio com pessoas que não são da mesma raça, porque eu trabalhava e vivia com judeus. E esses judeus, eles não fazem negócio com pessoa que não é judia, né? Eles chamam de goiá, e eles não fazem negócio com pessoas que não é judia. E aquilo tudo, assim, foi muito, muito impactante pra mim. E aí, eu tava falando, né, que eu venci dessa forma, minha família me viu vencer, minha família me viu ganhar dinheiro, minha família me viu empreender, minha família sempre viu o meu esforço, sempre viu que eu era diferente, sempre viu que eu sempre fiz tudo e sempre cuidei muito bem de mim. Eu morei 6 anos fora sozinha e eu cuidei de mim, eu cuidei da minha casa, eu cuidei dos meus planos, dos meus projetos. Eu sempre cuidei muito de mim mesma. E aí eu voltei pro Brasil, sem saber muito o que eu ia fazer, porque eu me mudei pra fora com 18 anos, então minha fase inteira adulta eu vivi nos Estados Unidos, e eu me mudei pra cá de volta, sem saber o que ia fazer, mas eu fiz. Hoje vocês sabem a profissional que eu sou, na minha cidade, graças a Deus, muito bem renomada, era um objetivo meu, alcancei. E aí eu te pergunto, eu pedi um cachorro pro meu marido. Vou ver. Estão conseguindo? Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando, gente? Voltou o som, legal. Bom, e aí... Ai, ufa, do nada, gente, voltou do nada.
E aí, galera, foi o seguinte. Aí a minha família, eu olhando, né? Eu já tendo desbravado o mundo. A minha família olhou pra mim, Thiago olhou pra mim, minha mãe olhou pra mim e falou assim: você não vai cuidar de um cachorro, você não vai dar de comer, o cachorrinho você vai enjoar do cachorro. Só que, tipo assim, eu nunca enjoei de nada na minha vida. Eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca... eu não fui nos Estados Unidos e voltei depois de uma semana com uma mão na frente e outra atrás. Não, eu venci. Eu venci nos Estados Unidos, eu venci no Brasil. Eu venci desde criança. Então, assim... Às vezes as pessoas vão falar algumas coisas pra você porque elas conhecem o seu de lá de trás. Elas conhecem o seu de muitos anos atrás. Elas não sabem quem você é de verdade. E só você é que sabe quem você é de verdade. A moral da história é: eu não sou capaz de cuidar de um cachorrinho, mas eu sou capaz de administrar uma empresa bem-sucedida, de ser uma profissional da área, de ter crescido na vida sem ter feito faculdade. Agora eu sou formada, mas na época eu não era formada. De ter ido para os Estados Unidos e virar sócia de alguém que eu trabalhei pra... tanta coisa eu fiz, mas eu não sou capaz de cuidar de um cachorrinho, porque essa visão que algumas pessoas às vezes têm de algumas áreas da nossa vida. Então a mensagem que eu quero deixar pra você: não se preocupa se estão achando que você não cuida de algo ou dos seus cachorros, mas saiba que a sua vida, quem sabe até onde você pode chegar é você mesma. Então, eu olhei aquela situação e, assim, hoje que eu já tenho mais maturidade e tal, isso poderia ter virado um trauma, mas, assim, eu olhei e falei: não, de boa, eu dou risada deles, entendeu? Eu dou risada, não peguei o cachorro ainda porque eu não quis. Mas, assim, eu olho e falo assim: cara, é engraçado, né? Que, tipo, a gente cuida de empresas gigantes, de empresas milionárias na cidade de Praia Grande, na Austrália, nos Estados Unidos, em Portugal, mas de um cachorrinho eu não conseguiria cuidar. Então, assim, não ligue para o que as pessoas vão falar de você. É você que tem que saber o seu potencial. É você que tem que saber aonde você vai chegar, o que você vai fazer, até aonde são os seus limites, né? Então, quando eu dei essas 2 consultorias hoje, eu vi essas mulheres extremamente impactadas. A última consultoria, a terceira consultoria que eu dei, ela olhava e falava assim: Carol, quando você fala é muito mais que marketing, você trata a gente no nosso eu e no nosso profundo. Sabe por quê, gente? Porque pra eu crescer na minha vida, eu tive que tratar o meu eu tive que tratar o meu profundo. Entendeu? Então, se você, de alguma forma, não tá conseguindo algo na sua vida, olha o seu eu. Faz essa dinâmica do papel. Essa dinâmica ninguém nunca mandou fazer, mas eu sempre fui muito pegada em papel. Eu pegava meu papel e eu saía escrevendo. Escreve na parede, escreve no papel. Escreva pra você mesma. Eu digo muito nos meus treinamentos, eu falo assim: sabe qual que é o problema do ser humano? A gente não assume o que a gente é. A gente tem vergonha, a gente cria um personagem perfeito, só que a gente não assume as nossas falhas. A gente não fala o que a gente não gosta, a gente não bate de frente com quem tá desrespeitando a gente não sabe se impor. Então, gente, se nesse momento você se encontra em uma situação que você tá desmotivado, desanimado, que você não tá encontrando forças, eu queria te perguntar: quanto vale o investimento que você tá fazendo em você mesma? Quanto vale a sua transformação de vida? Quanto você pode investir na sua transformação de vida? E não é na Carol. O que você pode investir hoje é vídeo do YouTube? Vai pro vídeo no YouTube. Mas assim, devora o YouTube. Para de ficar escutando Henrique e Juliano. Vai ver vídeo motivacional. Vai ver vídeo de pessoas que ensinam, de pessoas que empreendem, de pessoas que estão transformando vidas. Vai entender a diferença do que é entre empreendedor e empreendedor. Vai fazer coisas que você sozinha não conseguiria fazer. Eu acho muito impactante, porque eu tive muita ausência do meu pai. Meus pais, eles se separaram. E eu cresci mais ou menos sem a presença, né, do meu pai, porque era muito distante ali, não tinha aquela coisa, meu pai era muito frio, então se a gente tem muito contato era mais frio ainda e tal. Isso me trouxe, assim, infinitos traumas, né? A falta da presença masculina na mulher, ela cria autossuficiência. É um oposto. Então, toda mulher que cresceu sem a presença masculina, sem a presença do pai, ela cresce com o sintoma de autossuficiência, como se ela precisasse ser autossuficiente o tempo todo. E às vezes você tá querendo esconder um bloqueio de você, achando que aquilo é eu sou assim, quando na verdade é um trauma seu mal curado. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu olho e eu falo assim, eu não consegui ali, né, me superar ali de alguma forma, a gente tem que ter conhecimento do que é o problema. E hoje eu sou muito de pesquisar. Eu falo assim: nossa, se eu sou assim, o que pode estar acontecendo? Por que isso tá me bloqueando de alguma forma? Por que aquilo tá me fazendo mal? Por que aquilo não tá me deixando bem? Entendeu? E aí eu olho e eu falo assim: tá tudo bem, não tem problema, observa, né? Então você tem que se observar o tempo todo.
E aí eu comecei a ver que a ausência de um pai, às vezes na vida, né, principalmente da mulher, cria autossuficiência. E aí você vai transferindo essa autossuficiência, às vezes pra dentro do seu relacionamento, achando que um homem não tem que fazer papel de homem, porque você faz ali, e às vezes você vai ver, provavelmente você viu a sua mãe sem a presença de um homem, e aí ela também virou autossuficiente, e você acha que aquele é o espelho de mulher que você tem e tudo mais, e você vai fazendo, vai criando aquilo. Só que uma coisa é a gente ser autossuficiente na medida certa, e outra coisa é a gente ultrapassar medidas, não deixar o homem ser homem, né, na nossa vida. Então, basicamente, o que eu digo que a gente precisa muito pensar, o que eu digo que a gente precisa muito entender é análise de si mesmo. E ser muito sincera, sabe? Ser muito sincera, dizer o que você quer pra si mesmo, entender, assim, quais são os seus objetivos, saber que você é uma pessoa que consegue chegar em algum lugar, mesmo que você não esteja no lugar de destino, entendeu? Você tem que olhar e falar assim, não, eu vou viver isso. Eu vou viver isso na minha vida. Eu admito que eu não estou ainda na fase que eu gostaria, mas eu vou estar. Eu vou conquistar. Então, assim, isso é muito importante. E a minha mensagem que eu deixo pra vocês é invistam, né, na vida de vocês. Saibam que investir em si mesmo, investir em conhecimento é muito promissor e é algo que ninguém pode tirar de você. O seu autoconhecimento sobre si mesmo é enriquecedor. Você resolve situações muito mais rápidas, você cuida de situações muito mais rápidas, você transforma a sua vida positivamente, você sabe o que está acontecendo ao seu redor. Então, assim, invista em si mesmo, invista em si mesmo de verdade. Procura pessoas que podem te ajudar a sentar nas mesas certas. Procurem pessoas que podem olhar e colocar, assim, em algo sobrenatural no que você está acontecendo. É isso mesmo, Fabi. Coloque em prática. E às vezes tem algo que tá te impedindo que é um trauma. Tipo assim, você não tá conseguindo colocar algo em prática porque é algo que se enraizou dentro de você e você precisa, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês sobre vendas. Eu trabalhei muito com vendas o tempo todo. E nos Estados Unidos, eu comecei a ficar muito complicado esse quesito das vendas. Eu comecei a ter muita crise de ansiedade e tudo mais. E aí eu comecei a ter uma mania de falar assim: as vendas me adoeceram, as vendas me adoeceram, as vendas me adoeceram, as vendas me adoeceram. E eu ficava falando aquilo e eu fui trabalhando só na agência de marketing. Só que assim, gente, eu não parei de vender. Eu vendia na agência de marketing, eu vendo na empresa de cosméticos, eu vendo na empresa de confecção de uniformes. Então, às vezes, o que a gente fala vai criando uma trava na gente. Só que eu já não sou tão assim a fundo com as vendas como eu era. Mas isso é porque tá sendo dito da minha boca que as vendas me trouxeram algo ruim, quando na verdade a venda não. A venda me sustentou por anos. As vendas me ajudaram infinitas vezes. As vendas, assim, resolveram os meus problemas. E aí a gente, às vezes, por causa de uma coisinha de ruim que a gente não soube administrar, a gente transfere um problema pra algo que não tem nada a ver. Então, o nosso corpo, a nossa mente, principalmente com esse excesso de informação de redes sociais e tal, é muito pancadinha. A gente começa a falar umas coisas que não tem nada a ver com nada. Então, observa as suas falas. Às vezes você tá colocando crenças limitantes dentro de si mesmo, programações mentais que você não precisa ter. Né? E aí eu observei, eu falei, tô falando muito isso, já falei isso umas 3, 4 vezes, pra que eu tô falando isso? Aí eu comecei a moldar e falei assim, não, vamos parar de falar isso. Vamos parar, vamos tentar parar de falar. Depois que a gente para de falar, vamos falar o oposto, que as vendas me ajudaram, que as vendas me deram uma profissão, que as vendas fizeram com que eu não trabalhasse de faxineira nos Estados Unidos, nada contra, mas assim, eu não levo muito jeito pra isso. Então, as vendas trouxeram isso pra mim. As vendas são magníficas. Mas eu ainda estava falando mal das vendas. Às vezes tem algo que é magnífico na sua venda, na sua vida, que você ainda está falando mal. É isso mesmo, tem algo que é magnífico na sua vida que você ainda está falando mal. Tem algo que transformou a sua vida, que te deu coisas lindas e maravilhosas e você ainda está falando mal, porque só foi um pouquinho difícil ali em determinado momento. Então, tenha essa consciência, invista em si mesmo, vai pro YouTube, te indico o Paulo Vieira Coach, te indico as minhas lives aqui, que também ajuda pra caramba, porque eu vou falando ali, vou falando, vou sendo sincera, né, isso é muito bom. O Wendel Carvalho não deixa de ser excelente no que faz, Thiago Nigro, tem muita gente boa, assim, muita gente bacana, tem essa galera nova da imersão que eu fui agora de Alphaville, Renner Silva é um ex-mágico, né, e hoje palestrante, melhor palestrante do Brasil, Leandro Carnal, Cortella, todas essas pessoas assim que me inspiraram, trouxeram algumas reflexões pra minha vida através às vezes de YouTube. No fundo, o amor que você dá é o amor que você quer receber. Isso é muito, muito, muito importante, gente, porque isso foi um insight que transformou a minha vida, sabe? Uma frase.
Então, assim, saiba mapear os teus medos, saiba identificar os teus problemas, saiba entender quem é você. E eu não tô falando descubra o seu propósito, não é sobre isso que eu também falo nas palestras, não é isso daí que eu tô falando. Pega aqui uma folha e escreve o que de ruim você tem, gente. Quais são as suas dificuldades, o que te afasta da integridade, o que te afasta do motivacional. Quem é você? Quem é você na sua essência, no teu lado ruim? Quem é você? Qual é o seu desvio? O que você não tem de bom no seu caráter pra você aprimorar e não fazer mais? Gente, as pessoas não são perfeitas. Vocês estão achando que vocês são maravilhosos? Não são, eu não sou também. Eu tenho um monte de coisa que eu firo nos outros, tem um monte de coisa que eu machuco as outras pessoas. Não somos perfeitos. Mas a gente consegue entender o que de bom a gente não tem e ir tratando. Então, assim, invista em si mesmo, através de YouTube, através de vídeos, através de treinamentos, através de consultorias, através de treinamentos presenciais. E não deixa o outro te desmotivar, não. Sabe? Hoje, por exemplo, essa história do cachorro é uma história muito bem resolvida. Eu brinco com eles, né? Mas é algo que me fez refletir. Eu falei, caramba, eu faço e aconteço. Amém, a paz do Senhor, amiga. Provérbios 14 nos ensina a terra. Vou ler o Provérbios 14. E assim, às vezes o que as pessoas estão falando de você, né? Você vai tomar pra si. Mas na verdade eu não tomei pra mim, eu sabia quem eu era. Eu tinha cuidado, eu cuidei de um monte de gente na minha vida. Eu ajudei um monte de gente. Eu fiz e acontecia. Eu tinha um projeto social que eu abri com 14 anos. Entendeu? Aí eu olhei e falei, nossa, é sério que as pessoas estão falando que eu não vou cuidar de um cachorrinho? Caraca! E assim, só que como a minha relação com eles é muito bem resolvida, assim, é muito tranquila, né, com a minha mãe, com o meu marido, eu olhei e falei, que doideira, né, tão doidos. E a gente brinca, né, brincou com a situação e tal, mas assim, talvez se eu não tivesse uma boa relação com eles, eu escutar isso ia me doer mais, né, eu ia me deixar chateada. Então, assim, saibam o que de fato vocês precisam na vida de vocês. E a gente só sabe isso se conhecendo. Eu precisei chegar num momento da minha vida e mapear. Olhar e falar assim, nossa, eu alcancei isso. Eu fiz uma linha de trajetória do que eu tinha alcançado. A gente esquece quantas coisas difíceis vocês passaram que talvez se não fosse vocês não iam ter conseguido. A cada um Deus dá um fardo. Então fazer esse mapeamento vai te ajudar a entender o que cada um tá falando sobre você, o que você pegue melhor e o que você olha e dá risada. Então, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Quem tá vendo a live agora que não terminou, faz uma reflexão e assiste a live desde o começo. A paz do Senhor, tudo certinho. Isaías 54:17, eu adoro esse versículo. Vou ler. É isso mesmo, Deus é o nosso advogado, sempre será, né? E basicamente, né, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou tentar abrir mais lives, assim. Vou tentar fazer mais lives, vou tentar conversar mais com vocês. Mas é que assim, eu sou uma pessoa muito real, gente, com tudo que eu vivo. Eu sou uma pessoa muito coerente com tudo que eu vivo. O que eu vivo de verdade. As consultorias hoje, por exemplo, eu não consegui tirar foto. Eu fiz a da Dai, porque eu falei, bom, aconteceu na segunda. Quando aconteceu na segunda também, sabe quando você fica sem reação? Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Nem eu sabia que algo tão forte poderia ter acontecido. Entende? Porque eu sempre levo pro lado de força, né? De força. Mas vamos sim, Ana Júlia, com certeza. Mas assim, eu não saberia dizer pra vocês se isso vai acontecer sempre, ou por que aconteceu no dia de hoje, por que aconteceu seguido com 2 pessoas. Então eu tô me sentindo assim extremamente emocionada e agraciada, sabe? Por ter visto com os meus próprios olhos o poder da transformação na vida dessas 2 mulheres. Eu vi, elas saíram daqui diferentes. Eu vi isso nelas. E assim, isso não tem preço. Isso supera, sabe? Toda a dedicação, toda noite sem dormir, todo fôlego de vida cansado, tudo isso a gente perde a partir do momento que a gente olha e vê uma vida transformada. Esse sim é o principal objetivo. Então, muito obrigada a todo mundo que tá aqui na live. Muito obrigada por você que participou. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, se você quiser marcar uma consultoria. Se você não quiser uma consultoria, se você quiser dicas de quem são as pessoas que me inspiraram na minha vida, já citei na live, eu te mando mensagem dizendo de novo. Participe dos treinamentos presenciais e não se esqueça de cuidar de si mesmo, porque algumas pessoas esquecem. E isso é o caminho pra ruína, tá? Não cuidar de si é o caminho pra sua ruína. E lembre-se bem dessa frase, que foi uma frase que transformou minha vida. No fundo, o amor que você dá é o amor que você quer receber. Então, tudo que você tá fazendo pelo outro é, na verdade, o que você queria receber de alguma forma. Cuidado, zelo, atenção, luxo, quem sabe. E é sobre isso.
Meu muito obrigada. Um beijo a todos, que vocês sejam muitíssimo felizes nessa noite de hoje e que algo também seja transformado em vocês, tá bom? Se não for através da minha vida, que seja através da vida de outra pessoa. Um beijo, gente.